Olá, tudo bem? Está no ar o AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre a agropecuária, sobre o agronegócio. E hoje a gente vai falar sobre a sua alimentação. Como ela anda? Um agronegócio saudável. É possível? É o que a gente vai ver agora. E para falar de todas essas possibilidades, eu vou apresentar para vocês agora uma pessoa muito interessante. A história dela é interessante e a história dela com a alimentação também. A Carolina Dini, Carol Dini, que é cozinheira, advogada e blogueira. Carol, é uma satisfação muito grande recebê-la aqui e a gente poder contar um pouco da sua história e um pouquinho também de aprendizado, dividir um pouquinho desse seu aprendizado com a alimentação. Eu que agradeço o convite, que alegria. Muito legal. Carol, logo que eu anunciei aqui, que eu falei, né, advogada, cozinheira, blogueira, qual que é a ordem disso? Vem primeiro cozinheira, depois o advogado, ou a advogada veio primeiro? Como é que... Tem gente que começa a cozinhar na infância, tem gente que descobre depois. Como é que foi com você? E comigo foi um caminho que não teve muita linearidade, não, sabe? Eu me formei como advogada em Viçosa, porque eu sou nascida lá, né, interior aqui de Minas Gerais. Aí eu mudei aqui para Belo Horizonte, trabalhei muitos anos como advogada de empresa, assim, na área empresarial, especialmente fazendo contratos. E aí eu comecei a me interessar muito pela cozinha e resolvi fazer uma transição de carreira, mas acho que eu nunca vou largar esse meu lado de advogado. Eu ainda exerço advocacia extrajudicial, então não sei se tem bem uma ordem. Acho que todas as coisas se conversam hoje no meu trabalho, sabe? Que legal, que legal. E ao conversar tudo, tem um trabalho da advogada que também está ali voltado para algumas questões da agroecologia, também tem a questão da cozinha que vai parar no blog. E, de repente, se descobriu blogueira sem ser blogueira. Como é que foi isso? Eu digo blogueira sem ser blogueira porque, assim, não era uma coisa que eu almejava, mas as pessoas começaram a se interessar pelo meu trabalho. E aí eu crio conteúdo nas plataformas digitais, em vários aplicativos, né? E é interessante, assim, porque todo mundo vem, pergunta e faz as receitas. Eu tenho um blog de receitas vegetais que é o cebolanamanteiga.com. Meu arroba nas redes é esse também, Cebola na Manteiga. E aí eu compartilho, assim, esse olhar sobre a produção do alimento, a forma de consumo, e falo sobre as feiras, que eu acho que é o motivo que a gente está aqui hoje, né? Exatamente. E é sensacional, gente, você que está acompanhando de casa, está acompanhando a gente aí no trabalho, está no ônibus aí, de repente, acompanhando a gente também pela internet, pelo tablet. Uma coisa interessante do trabalho da Carol e que fez a gente conversar aqui, exatamente o ponto inicial, esse trabalho exatamente com o que você faz de mais interessante, que é de pensar a alimentação. Hoje, quando se fala do agronegócio, e é o que sustenta o Brasil, é o que é a grande mola propulsora do Brasil, é o agronegócio. E o próprio agronegócio já começa a pensar maneiras de fazer com que a coisa seja feita de uma maneira que todo mundo ganhe, a saúde, as pessoas ganhem. Mas ainda são passos que precisam ser dados. Esse trabalho seu com a alimentação já é um despertar para a gente pensar o alimento mais do que necessariamente ele é, a importância mesmo, a representatividade? O que eu acredito no meu trabalho é que a agroecologia, ela sustenta o país, assim. Então, o meu trabalho, ele fala com os pequenos produtores, assim, os agricultores familiares, e dentro dessa produção, né, agrícola, existem várias agroecologias, assim, que levam em consideração tanto o viés social, político, a forma do manejo da terra e tudo mais. Então, assim, meu trabalho é voltado para esse lado. E eu converso muito com os agricultores, assim, e a Prefeitura de Belo Horizonte também tem várias políticas públicas que estão voltadas com esse olhar e trazendo, assim, programas de implementação, tanto na área da educação, sabe? E abrindo editais para ocupação de feiras e tudo mais. Então, quando eu falo sobre o alimento, eu gosto de trazer isso de quem está plantando, as pessoas que estão ali no campo produzindo, como que elas estão chegando até a gente
e da necessidade da gente olhar mais, assim. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem mais de 40 unidades produtivas, que é o nome que a prefeitura, com as subsecretarias, trouxeram, né? Que se pesquisar no Google rapidamente, a gente consegue encontrar. Então, tem muitas unidades que você vai e consegue comprar o alimento. Só que o que eu acho que falta hoje é comunicar isso de uma maneira que vai chegar para a maior parte da população. Porque eu percebo que muita gente não tem acesso a isso e eu converso e tento trazer isso nas minhas redes, sabe? Porque a gente vive num país que tem muita gente que está em situação de insegurança alimentar, então a maior parte dessas pessoas ou elas não podem escolher o que comem, né? A questão da fome, assim, se agravando e tudo mais. Então, como que a gente faz para poder trazer esse alimento para a mesa da maior parte das pessoas? E para a gente pensar um pouquinho sobre essa produção, como você bem destacou, não tem jeito de a gente falar sobre esse alimento sem falar de quem planta, de quem está ali naquela questão. Qual que é o raio-x que você faz hoje dessa turma? Me lembro de um movimento que aconteceu durante a pandemia em Belo Horizonte, que uma feira estava sendo pouco frequentada, logo ativistas ali, como você e tantos outros, colocaram, gente, ó, tem uma feira que está funcionando assim e tal, o preço é acessível, que às vezes as pessoas têm uma noção de que é caro demais, e aí deu um start para uma galera interessante. Sim. Mas qual que é o raio-x que a gente faz hoje dessa turma tão importante, né? Que, como se diz, né? Se não tem trabalho na roça, a cidade não come. Né? Isso surgiu porque eu fiz um post no Twitter despretensioso, assim. Eu tenho um amigo querido que é o George Lucas, ele é um agricultor urbano, ele tem algumas hortas urbanas na cidade, ele faz um trabalho muito bonito, assim, e traz pra gente informações sobre os cinturões agroecológicos que existem no entorno de Belo Horizonte, porque hoje essa nossa cidade tem muito destaque, né, na agricultura, na agroecologia. E aí ele me comunicou que tinham várias barracas disponíveis, a prefeitura estava abrindo, assim, dando insumo e colocando as barracas, só que os agricultores, eles não estavam conseguindo dar vazão à venda dos produtos. Aí eu fui lá um dia, publiquei isso no meu Twitter e as pessoas começaram a compartilhar e foi uma coisa assim que eu jamais esperava. E aí foi para todas as outras redes, especialmente o Instagram, e milhões, literalmente, milhões de pessoas compartilharam e aí a feira começou a ser muito frequentada e é claro que o mérito não é meu, é das pessoas que estavam ali compartilhando isso junto comigo. Foi um veículo também, né? Mas foi um veículo importante para que isso acontecesse. Exato. E aí as pessoas começaram a olhar para essa feira e agora eu tenho notícia que tem várias barracas que estão ocupadas e a frequência não foi só no dia posterior ao post que eu fiz, sabe? Desde então já se passaram alguns meses e a prefeitura já entrou em contato comigo também, conversando sobre essa necessidade, né, da gente se unir, assim, nas redes, nos aplicativos, para poder falar sobre isso. Porque não adianta, às vezes, ter o espaço, o agricultor leva a comida, só que as pessoas não compram. Então, toda a sociedade civil precisa se unir nesse entorno para poder dar vazão a esse alimento que está sendo produzido com o maior carinho. Só que tem várias outras questões políticas sociais, estruturais, assim, que precisam ser revistas. E eu acho que a prefeitura está fazendo um trabalho bonito aqui em Belo Horizonte e precisamos caminhar ainda, sabe? Mas tem sido muito legal o interesse das pessoas, porque o que você vê na feira não é o que a gente acha no supermercado. Principalmente se a gente cria uma relação com o agricultor, com a agricultora, pergunta, assim, e se interessa, o que a senhora, o senhor tem lá para poder vender que não chega até a feira, porque eu, como cozinheira, fico louca, né, com os insumos que não estão nas prateleiras, porque muitas vezes eles não são valorizados, porque são coisas culturais, às vezes, que ficam ali escondidas. E eu vou dar um exemplo, assim, a pimenta de macaco, a gente vê ela muito nos interiores e tudo mais, só que nos grandes centros urbanos, eu vou conversar com os meus amigos cozinheiros e outras pessoas também que estão só interessadas, assim, na gastronomia, a gente não tem tanta notícia. É uma pimenta muito cheirosa e tava lá na feirinha, um pacote desse tamanho, R$3, sabe? Então, assim, é acessível, né? Não para todos, mas é muito mais acessível, às vezes, do que comprar esse produto industrializado no supermercado. Então, meu olhar... As pessoas têm essa noção mesmo de que... Aliás, tem essa ideia equivocada de que é mais caro. Impressionante. Né? E, às vezes, no balanço ali, talvez tenha um alimento que é mais raro, algum produto que seja mais difícil até,
ele possa ser um pouquinho mais caro, mas na maioria das vezes fica numa média legal. E eu ia te perguntar, a gente vai falar ainda nesse programa sobre desperdício, que você trabalha um negócio muito legal dessa questão, quando você reaproveita alimentos, você está pensando em não desperdiçar. Mas uma pergunta que vem à mente, assim, muitos produtores da região metropolitana, por exemplo, capim branco, tem vários produtores. E com esse momento em que se tem uma dificuldade de locomoção, até com combustível mais alto e tudo mais, como é que a turma está se organizando? Está se organizando em cooperativa, que aí outras pessoas trazem mais alimentos? Há uma organização nesse momento? Você que está bem próxima. Sim, a agroecologia ela traz, né? Não é só plantar e disponibilizar o alimento. Então, tem muitas cooperativas e associações. Então, essa questão social das pessoas se ajudarem, porque existe muito isso. Igual, por exemplo, alguns produtores me relataram através do Geórgio também, assim, eu tenho muita notícia sobre isso, que as pessoas, às vezes, elas não têm condição de deslocamento, porque não tem carro, não tem condição de pagar um Uber, e é difícil você levar caixas de alimentos perecíveis, imagina, tá um calor danado, verão, e aí você vai com várias folhosas para uma feira e passar horas, às vezes a feira começa às 9, mas eles precisam chegar muito antes. Então, a feira vai terminar, às vezes, 3 da tarde, aqueles alimentos ali, eles vão se perder no caminho, então, exige uma necessidade de armazenamento e tudo mais. E aí o que a gente precisa é fomentar, né, os agricultores para eles terem essa capacidade de trazer para os centros o que está sendo produzido, não só nas hortas urbanas, nas unidades produtivas, mas em todo o entorno, que tem também Esmeralda, Santa Luzia, tem muitos lugares aqui no cinturão mesmo, né? Perfeito. Carol, tá ótimo o papo, a gente vai continuar falando sobre isso. Eu quero convidar você para continuar com a gente. No segundo bloco, a gente vai destacar aqui o que fazer com aquele produto que está aí na sua geladeira, que ia para o lixo, e o que mesmo pensar aí sobre o desperdício até nas próprias feiras, no que chega para a gente, o que a gente vai poder falar mais sobre esse assunto da agroecologia. É já já.